Olá pessoal, dando continuidade à nossa unidade sobre modelagem dos dados de entrada, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de dados. Nós vamos conhecer os passos que devem ser realizados no processamento ou no tratamento desses dados, vamos ver como que nós podemos identificar e eliminar os outliers e também vamos revisar alguns conceitos de estatística básica. Nós vimos na aula anterior que o primeiro passo, a primeira etapa que nós devemos executar para fazer a modelagem dos dados de entrada é a amostragem e a coleta de dados. Nós primeiro devemos identificar qual é a fonte, de que maneira nós vamos coletar esses dados, que dados nós precisamos coletar. Depois definimos o tamanho da amostra e efetivamente coletamos esses dados e anotamos num arquivo, numa planilha, alguma coisa assim. Agora, tendo os dados registrados, qual é o próximo passo? É fazer o tratamento desses dados. O que inclui o tratamento dos dados? Primeiro nós vamos fazer o cálculo das medidas descritivas, média, mediana, moda e assim por diante, e também vamos identificar os outliers. Nós precisamos verificar se os valores da amostra são independentes, certo? Depois nós vamos entender um pouquinho melhor isso aí. E por fim nós vamos elaborar a distribuição de frequência e o histograma. Tudo isso faz parte do tratamento dos dados. Como eu comentei anteriormente, o primeiro passo é calcular medidas descritivas. Qual é a média, qual é a mediana, quais são os quartis, qual é a moda desse conjunto, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, coeficiente de assimetria, de kurtose, tudo aquilo que vocês viram em estatística básica, nós vamos usar essas formulazinhas como estão aí, né, para nós calcularmos as medidas de uma determinada distribuição. Então vamos supor que lá na etapa de coleta de dados nós identificamos no exemplo do banco que tem dois tempos que eu preciso controlar. O tempo entre chegadas de clientes e o tempo de atendimento de cada cliente. Aí nós definimos tamanho de amostra, horários, coletamos os dados. Então o que nós temos agora? Nós temos duas tabelas separadas. Uma tabela que representa de quanto em quanto tempo chegou um cliente, né? Cada número representa um intervalo entre a chegada de um cliente e o próximo, e temos uma outra tabela com o tempo de atendimento de cada cliente. Quando eu estou falando agora em tratamento de dados, em cálculo de medidas, eu vou ter que fazer todo esse trabalho para cada uma das variáveis. A gente não mistura as coisas. Eu vou pegar o arquivo lá com os tempos de entrada e vou calcular todas essas medidas aqui. Vou pegar o arquivo com os tempos de atendimento e vou calcular todas essas medidas aqui. Depois disso, nós vamos para os outliers. O que são outliers, né? É um valor não usual, é um valor que é muito diferente dos demais. Os outliers eles podem acontecer por duas formas. Uma seria um evento muito raro, algo inesperado, certo? Sei lá, vamos imaginar que de repente chegaram 100 pessoas no banco ao mesmo tempo, que é algo que não é comum. Por quê? Sei lá, certo? Mas pode ter acontecido. Ou uma outra situação que aí é um pouco mais comum por erro na coleta de dados. Se eu estou coletando manualmente, existe a distração das pessoas que estão anotando. Infelizmente é difícil a gente controlar isso em 100% dos casos. Ou se eu estou fazendo uma coleta automática, algum problema no equipamento, no sensor, na câmera que está fazendo a filmagem, ou se eu estou buscando dados de arquivo, algum problema na conversão dos arquivos. Então, esses dados, né, que vão aparecer aí no nosso modelo, eles podem prejudicar muito a resposta que o nosso modelo vai dar. Então, para evitar que um outlier, seja ele por um evento raro ou seja ele por um erro, prejudique a qualidade do nosso modelo, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos eliminar os outliers dos nossos dados. E para que nós possamos eliminar, nós temos que aprender a identificar esses outliers. Aqui nós temos um arquivo que representa, um exemplo retirado de um livro, os tempos entre chegadas sucessivas de clientes no supermercado. Isso quer dizer o quê? O mercado abriu. 11 segundos depois chegou um cliente. 5 segundos depois chegou outro. 2 segundos depois outro. O zero quer dizer que chegaram 2 clientes juntos. Aí 9 segundos e assim por diante.
Olhando aqui, ó, será que eu tenho algum outlier? Passando o olho, ó, a gente percebe que são sempre números muito pequenos, é um mercado bastante movimentado. E aqui tem um 728. Se a gente converter 728 segundos para minutos, dá 12 minutos e 8 segundos. Será que realmente ficaram 12 minutos sem chegar ninguém no mercado tão movimentado como esse? Então, muito provavelmente esse valor é um outlier. E como eu comentei, os outliers eles levam a erros, né? Eles distorcem muito o nosso modelo. Existe uma fórmula sugerida para a gente identificar outlier, não é algo formal, né? É algo 100% garantido. Mas primeiro a gente calcula a amplitude entre os quartis. E aí temos que lembrar lá de estatística básica o que é quartil, né? Pegamos o terceiro quartil menos o primeiro quartil. E aí calculamos essa amplitude aqui chamada de A. E aí, se o valor que eu estou analisando, o x, for menor do que o primeiro quartil menos 1,5 vezes A, ou se ele for maior que o terceiro quartil mais 1,5 vezes A, quer dizer que ele é um outlier moderado. E aí, ao invés de usar 1,5, se a gente usar o 3 na fórmula, quer dizer que ele é um outlier extremo. Pegando aquele exemplo do slide anterior, o primeiro quartil está em 2 segundos, o terceiro quartil está em 9 segundos. Então, 9 menos 2, 7. Se a gente jogar o valor aqui na fórmula, nós vamos chegar Q1, que é 2 menos 1,5 vezes 7, dá menos 8,5. E aqui Q3 mais 1,5 vezes 7 dá 19,5. Ou seja, se o x estiver fora do intervalo menos 8,5 e mais 19,5, ele é um outlier moderado. Como lá nós estamos falando em tempo, obviamente não tem tempo negativo, então o limite inferior não me interessa, né? Se ele for maior do que 30, ele vai ser um outlier extremo. Então percebam que aquele 718 é muito outlier, né? Está muito fora do limite aqui. E aqui nós temos uma tabela que são todos aqueles dados que estão lá, aqui ó, incluindo 728. Então percebam que nós temos uma média de 10,44, o valor máximo 728 e a amplitude 728. A variância 2.643. Lembrando que a variância é sempre a unidade elevada ao quadrado, né? Então se a gente tirar a raiz quadrada disso aqui, nós temos o desvio padrão que está aqui em cima, 51. A partir do momento que a gente tira o 728, a média cai para 6,83. Mediana e moda não muda, o máximo e a amplitude obviamente caem para 43, o desvio padrão cai de 51 para 6, a variância de 2.600 para 43 e o coeficiente de variação de 493 para 97%. Então notem que, se eu considerar que aqueles dados representam uma distribuição exponencial, na hora de eu gerar o modelo no Arena, isso aqui é importante a gente entender, eu vou dizer que a minha chegada segue uma distribuição exponencial com média 10. Agora, a partir do momento que eu tirei o outlier, a minha chegada vai seguir uma distribuição exponencial com média 6,83. Com certeza isso vai mudar totalmente os resultados do nosso modelo. Por isso a importância de tirarmos os outliers. Percebam aqui, gente, que pela regra, acima de 30 já é um outlier, então já poderia tirar. Mas aqui no exemplo, eu peguei as tabelas do livro, tem o número 43 aqui na tabela, eu não lembro exatamente onde ele está, mas tem o número 43 por aqui, tá aqui, ó, que também é um outlier, mas para esses cálculos aqui o livro não tirou. Então, se nós tirássemos o outlier 43, nós ainda reduziríamos um pouco mais a média e amplitude, desvio padrão e assim por diante. Mas o que importa aqui é vocês entenderem isso. A retirada de um único número da amostra muda totalmente os resultados quando ele é um outlier. Bom, feito isso, tiramos os outliers, nós temos que verificar se as observações dentro da nossa amostra são independentes. Como que nós podemos fazer isso? De duas maneiras. Uma é fazer o diagrama de dispersão e aí tentar verificar se existe um padrão ali, ou se não, usar alguns testes específicos, né, como a correlação,
que entre duas variáveis, obviamente, ou a autocorrelação, que é uma correlação de uma variável com ela mesma deslocada no tempo. Aqui nós vamos ver o diagrama de dispersão apenas, só para a gente ter uma noção de como isso funciona, mas se a gente quiser fazer algo com uma precisão maior, a gente pode relembrar dos testes lá de estatística, né? E aí usar a correlação para fazer essa verificação da independência. Vamos imaginar aqui, ó, nós temos um diagrama de dispersão do tempo de atendimento no supermercado. Então, notem que à medida que o tempo vai passando, ó, o tempo de atendimento não muda, ou seja, as pessoas estão sendo atendidas no mesmo tempo ao longo de todo o período. Então, não existe uma dependência de dados, ou seja, o dado de um determinado instante não é influenciado pelo dado do instante anterior. Nesse caso, os dados são independentes, eu posso continuar com a minha análise. Agora, um gráfico como esse, ele me indica que uma dependência bastante forte. Quer dizer o quê? A cada nova observação, o tempo, aqui são dados hipotéticos, né? Mas o tempo de atendimento vai aumentando. Isso aqui poderia representar uma situação, por exemplo, em que eu estou tendo uma fila e aí o tempo para atender a pessoa, somando o tempo da fila, vai aumentando, porque cada nova pessoa que chega vai ficando na fila, vai levando mais tempo. Isso aqui é um indício que o nosso sistema não pode ter filas? Não, é um indício que eu coletei os dados errados. Porque eu não tenho que ficar coletando tempo em fila, eu tenho que coletar só o tempo de atendimento. O tempo em fila é uma consequência do tempo de atendimento, certo? Então aqui é um exemplo em que os dados são independentes por um erro na coleta, mas eles são dependentes, desculpem, por um erro na coleta. Mas eles podem ter uma dependência por outros motivos. O que nos importa agora é a gente identificar se eles são independentes ou não. Porque se eles são dependentes, eu preciso fazer alguma transformação, mudar alguma coisa na lógica do meu sistema para que esses dados sejam independentes. Porque eu não posso simplesmente jogar esses dados aqui, calcular uma distribuição de probabilidade, que eu vou ter problemas no meu modelo com certeza. Bom, tendo os dados, retirando os outliers, calculando as medidas descritivas, considerando que os dados são independentes, agora nós vamos fazer a distribuição de frequência e o nosso histograma. Para isso, nós vamos usar aquele conhecimento de estatística básica, determinar o número de classes, pode ser fórmula de Sturges, né? 1 mais 3,22 vezes o log de n, ou simplesmente a raiz de n. Vamos determinar os limites das classes, a frequência absoluta, a frequência acumulada, e vamos construir o nosso histograma a partir dos dados. Então aqui, supondo que nós temos 80 valores que são associados ao tempo de serviço. Então notem que já é uma outra variável. Lembrem lá do início do vídeo que eu falei para vocês. Se eu estou trabalhando com tempo de chegada e tempo de processamento, por exemplo, são dois arquivos separados, eu preciso fazer todas essas etapas para cada um dos dois separadamente, certo? Aqui peguei um outro exemplo, que são os tempos de serviço. Então, já eliminamos os outliers desses dados, já verificamos a independência, agora vamos gerar a distribuição de frequência, aqui de 5 a 8, de 8 a 11, né, usando todas aquelas formas que vocês viram em probabilidade estatística, calculamos a frequência de cada classe e a partir disso nós geramos um histograma. Percebam que o histograma ele já nos dá um indicativo de qual a distribuição de probabilidade mais se assemelha com este. Por exemplo, esse histograma aqui já nos dá um indicativo de uma distribuição normal. Então, a partir dos dados do histograma que nós chegamos após realizar toda essa etapa de tratamento dos dados, né, nos dados que nós coletamos, seguindo a amostragem, seguindo as etapas do vídeo anterior, a partir desse histograma nós vamos para a próxima etapa, que é justamente dizer qual é a distribuição de probabilidade que melhor representa esses dados aqui. E esse aí é o assunto que nós veremos na próxima aula. Até mais!